estar aqui com os irmãos essa noite. Hoje meu marido não pôde vir, mas eu trouxe a irmã Alessandra comigo, minha intercessora fiel, né, Lê? Para quem não sabe, foi a irmã Alessandra que me ganhou para Jesus. Glória a Deus. Há 18 anos atrás. Glória a Deus. Foi a irmã que me discipulou, que me orientou, que me ajudou, que orou por mim. Então, quero ressaltar com isso a importância de cuidarmos de uma nova alma, de orientarmos e discipularmos essa nova alma, em nome de Jesus. E hoje ela está me trazendo para pregar. Olha só. Quem diria que um dia, né, irmã? Irmãos, eu quero ler um texto, sem mais delongas. Vamos me falando na hora, porque eu não enxergo. Estou com um pulso aqui. Até a hora que acaba, vai me dando um toque, porque eu não sou meio sem noção com hora, hein, irmãos? Eu quero trazer uma mensagem, na verdade é uma mensagem de estudo. Então eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos para não perder nada do que Deus quer ministrar nos nossos corações nessa noite. Amém? Amém, amém irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero ler o texto que está em Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Efésios, capítulo 6, verso 10. Vai dizer assim. Irmão, você consegue colocar na NTLH? Porque daí vai ser a tradução que eu vou usar, que fica mais fácil para os irmãos acompanhar comigo, junto como está na minha Bíblia, por favor. NTLH. Nova tradução linguagem de hoje. Eu vou lendo para ganhar tempo, amém, irmãos? Amém. Efésios 6, capítulo verso 10, vai dizer assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo e depois lutarem até o fim. Vocês continuarão firmes, sem recuar. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor, essa é a tua palavra. Pai, o Senhor a ministrou ao meu coração há alguns dias e tem ministrado desde então, versículo por versículo. Senhor, a tua palavra é poderosa e ela é eficaz. Espírito de Deus, eu peço para que o teu poder manifeste através dessa palavra, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo, Deus, destruição de fortalezas nas mentes, em nome de Jesus. Espírito de Deus, a tua palavra ela é eficaz para edificar-nos. Então, no nome de Jesus, Espírito Santo, trabalha no nosso meio. Derrama o teu fogo do céu sobre cada um aqui presente. E que no nome de Jesus venhamos ser edificados por essa palavra nessa noite. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, essa palavra ela está relacionada. Eu trouxe um tema que está dizendo que sobre entendendo o reino espiritual e as suas armas. Entendendo o reino espiritual e suas armas. Eu quero começar a partir do verso 12, que vai dizer: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Eu quero fazer um pano de fundo para que os irmãos entendam sobre o reino espiritual e que nós precisamos ter em mente uma convicção de que o reino espiritual ele é real. Precisamos entender que nós somos feitos de carne, corpo, alma e espírito. O nosso corpo representa o mundo físico
a nossa alma representa a nossa mente e o nosso espírito representa o que é espiritual. Porque a Bíblia vai dizer que quando o homem morre, a carne vai para o pó, a alma é julgada e o espírito volta para Deus, ou seja, vai para as regiões espirituais. O Espírito de Deus, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, ele se une ao meu espírito, porque eu sou corpo, mente, alma e espírito. Então o Espírito Santo se une ao meu espírito. Ele passa a morar dentro de mim. E através do mundo espiritual eu me uno a Deus, onde eu me uno juntamente com os outros irmãos que estamos unidos, juntos espiritualmente em Cristo. Está dando para entender até aqui? Amém. Amém? Uma outra evidência, eu quero citar algumas evidências para que possa ficar aberto e fácil entendimento, para que nós possamos fixar em nossa mente e coração de que, de fato, o reino espiritual, ele é real. A Bíblia vai dizer assim que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, e ressuscitando, ele trouxesse vida para todo aquele que cresce nele, trouxesse salvação. Raciocina nesse texto. Se você reparar nesse texto com um olho, um ouvido carnal, você vai achar que é uma baboseira. Você não vai entender nada. Você vai falar, como assim que Deus pegou o teu filho e entregou para morrer no meu lugar, no lugar de outro, no lugar da humanidade? Para que todo aquele que cresce, que ele morreu e ressuscitou, tivesse vida, não perecesse, não fosse para o inferno. Porque se eu não creio nessa palavra, eu estou negando uma evidência de que o reino espiritual não existe. É incompatível, não é possível acreditar na palavra e desacreditar de que demônios existem, de que Satanás existe, de que o inferno existe, de que o reino espiritual existe. Então, se Deus ele entregou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar, isso já prova que tem algo espiritual acontecendo. E ele não só morreu pelos meus e os seus pecados, ele ressuscitou. Para que eu e você tivéssemos vida. Que vida é essa aqui na terra? Não, é a vida eterna. Porque através da morte e ressurreição de Cristo, eu e você fomos livres, libertos do poder das trevas, do poder da morte, do poder do inferno, e fomos ressuscitados juntamente com Cristo para a vida eterna. Agora uma outra coisa. Deus ele entregou o seu filho. Amém até aqui. Tem um outro texto em João que vai dizer que Jesus no início ele era a palavra. Jesus no início ele era o verbo. E o verbo se fez carne. Analisa esse texto com um olho carnal. Imagina, Jesus ele era o verbo e o verbo se fez carne. Se eu não crer que o reino espiritual existe, eu invalido essa palavra. Eu invalido o que a Bíblia está dizendo em relação a Jesus. Porque pensa comigo, Jesus era o verbo, Jesus ele era a palavra, e ele se fez carne. Como que ele se fez carne? O Espírito Santo de Deus o tornou carne, encarnou Jesus no ventre de uma virgem para que ela concebesse Jesus homem. Concebesse Deus, Jesus ele encarnou. Encarnou no sentido de encarnou, se tornou carne. Jesus ele não se reencarnou, porque isso não existe. Reencarnação, desencarnação, escarnação. Não tem nada desse rolê na palavra de Deus. Amém. O que passa da palavra de Deus, a Bíblia diz que é anátema, maldição. Então, não tem esse rolê dentro da Bíblia, não. Então, Jesus, ele encarnou, se tornou carne. Tudo isso já comprova aqui de que o reino espiritual existe. Amém, irmãos? Amém. Quantos creem que o reino espiritual é real? Amém. Glória a Deus. Então, vamos analisar o verso 12. Nós não estamos lutando contra seres humanos. Na tradução ARC vai dizer que
nós não lutamos contra carne e sangue. Então, se eu tenho em mente de que o reino espiritual ele é real, de que o inferno é real, o diabo é real, assim como eu creio que Deus, o Espírito Santo e o Filho é real, eu preciso parar para prestar atenção nesse texto. Porque se a minha luta não é contra seres humanos, a Bíblia vai dizer contra quem eu devo lutar. E eu quero especificar um pouco sobre esses seres em que devemos lutar. Nesse verso, vai dizer exatamente quem manipula pessoas, quem influencia as pessoas e quem domina as pessoas, visando um único objetivo, que é matar, roubar e destruir. Eu vou ler na tradução ARC, porque vai ficar mais conhecido para os irmãos só esse trecho, irmão, do verso 12. Você coloca, por favor? Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo para ficar mais fácil o entendimento. No verso 12 vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, que são pessoas, mas sim contra principados, as potestades, contra o príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Mais uma evidência de que o reino espiritual existe, de que o reino espiritual é real. E aqui a Bíblia está dizendo claramente contra quem eu devo lutar. Então eu quero especificar para os irmãos entenderem quem são principais potestades, dominadores desse século e dominadores desse mundo, e hostes espirituais da maldade. Vou falar brevemente sobre isso. O reino das trevas, irmãos, é real. E eles têm o objetivo de matar, roubar, destruir. Ele me odeia e te odeia desde o ventre da nossa mãe. Desde quando éramos um feto na barriga da nossa mãe, Satanás e seus demônios nos odeiam. E ele sempre vai visar, enquanto ele estiver nessa terra, até que Jesus possa destruí-lo um dia, vai chegar o momento em que ele será destruído. Ele tem esse objetivo, porque ele nos odeia, somos a criação, a semelhança de Deus. E Satanás foi destituído do céu, ele e seus demônios. Então ele odeia os seres humanos. O reino das trevas, eles trabalham respeitando uma hierarquia. Eles trabalham respeitando um superior. E digamos aqui que os principados e as potestades são os demônios mais fortes. São os demônios superiores aos outros. Os outros menores são subordinados desses demônios. Principados são os demônios que atuam nos governos. São os demônios de uma escala de hierarquia maior. Trabalham nos governos, ou seja, eles governam as hostes, eles governam os lugares celestiais, onde atuam contra países, cidades, municípios e bairros. Entenderam? É igual numa guerra. Uma guerra tem o chefe da guerra, daí tem aquele que domina 1000, aquele que lidera 1000, que lidera 100, que lidera 10. Amém, irmãos? Está dando para entender até aqui? Então, os principados são demônios que atuam em regiões celestiais de governo, países, cidades, municípios e bairros. A potestade são subordinados dos principados, e eles atuam controlando o poder religioso dos povos e na criação e do seu desenvolvimento. Ou seja, são demônios que atuam nos poderes terrenos de governos, liderando religiões, criação e seus desenvolvimentos. Então, tudo que domina poderes terrenos, governos terrenos e espirituais, são as potestades que dominam esse campo, essa hierarquia, esse local. Príncipe das trevas são demônios que já atuam nas pessoas, diretamente nas pessoas. Ou seja, são demônios que atuam na mente,
demônios que atuam no intelecto, nos corpos, influenciando, manipulando, oprimindo e adoecendo pessoas. Esses são os demônios que agem diretamente em pessoas. Não sei se os irmãos aqui já viram alguém possesso de demônio. Também não sei se os irmãos já viram pessoas que têm alguns atos e falam assim: eu não lembro de ter feito isso, ou eu não me recordo, ou eu não acredito que eu fiz determinada coisa. A pessoa estava possessa por um demônio. É comum um demônio possuir pessoas que não têm possessão, estar dentro. Lembra que somos corpo, alma e espírito. Então tem demônios quando a gente não tem o Espírito Santo, porque quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo se une ao meu espírito. Quando eu não tenho o Espírito Santo, a minha casa está vazia. Logo, esse demônio pode se apossar de uma pessoa. É onde vemos pessoas endemoniadas, literalmente endemoniadas. Quando não temos Jesus, também existem demônios que atuam na nossa vida, nos dominando em várias áreas. Principalmente quando temos vícios, quando temos declínios. Mas eu não quero falar disso agora, eu vou entrar nesse assunto depois. Está dando para entender, irmãos? Amém. Como eu disse, é uma palavra de estudo. Então, talvez se torne um pouco cansativo, mas eu creio que é muito edificante para a igreja. É comum também demônios, diante de possessão, trazerem problemas mentais, comportamentos depravados e violentos. Creio que os irmãos já viram coisas assim. Jesus expulsou vários demônios. Jesus expulsou demônios que atuavam no intelecto das pessoas, ou seja, transtornos mentais. Jesus expulsou demônio de pessoas que estavam doentes, ou seja, doenças no corpo. Jesus expulsou o demônio dos oprimidos. Jesus expulsou vários tipos de demônios. Eu não vou citar todos aqui, eu anotei, mas a gente vai ganhar mais tempo com isso. Então, Jesus expulsou o demônio de legião, legião é mais de 10 mil demônios dentro de uma pessoa. Foi aqueles demônios que Jesus expulsou e os demônios pediram para ir para a manada dos porcos e eles se precipitaram no abismo. Jesus expulsou o demônio do lunático, que era o que tinha ataques epiléticos, ele tinha problemas mentais. Ora ele se jogava no fogo, ora ele se jogava no canto, é aquele que vivia no cemitério. Então, problemas, transtornos mentais. Jesus expulsou 7 demônios de Maria. Jesus expulsou o demônio surdo-mudo, que não deixava o gadareno falar. Então, existem várias possessões na Bíblia. E existem vários textos bíblicos sobre isso, mas eu quero ganhar tempo. Então é o seguinte, irmãos, deu para entender que o diabo e seus demônios possuem pessoas, e não só possuem pessoas, como influenciam em atitudes, comportamentos das pessoas. Logo eu já entendo mais uma vez esse versículo. Se eu não tenho que lutar contra as pessoas, logo eu entendo que talvez seja um demônio atuando na vida daquela pessoa, oprimindo, manipulando, estragando a vida daquela pessoa, destruindo a vida daquela pessoa, roubando a vida daquela pessoa. Mas veja bem, eu quero abrir um parênteses aqui nesse assunto para explicar uma coisa. Entendendo que os demônios eles podem sim usar as pessoas, que eu não tenho que lutar contra meu filho, contra meu marido, contra meu patrão, contra meu irmão, eu não tenho que lutar contra os irmãos dentro da igreja, eu não tenho que lutar contra ninguém, porque tem um demônio influenciando aquela pessoa, por isso que ela tem um comportamento violento, por isso ela tem um comportamento depravado, por isso ela age do jeito que ela está agindo. Pode ter certeza que é um demônio influenciando aquela pessoa. Mas eu quero abrir um parênteses dentro desse assunto, porque precisamos sempre buscar o Senhor e pedir discernimento da situação. Por que discernimento da situação? Porque tudo é demônio? 90% é demônio, mas existe um 10% aqui que não é culpa do demônio, é culpa do cidadão, é culpa da cidadã, é culpa do crente, é culpa da crenta. Porque é o seguinte, pode sim acontecer influência maligna se eu e você não nos convertermos em algumas áreas. Por exemplo, existem problemas tanto no crente quanto
nas pessoas do mundo. Às vezes a pessoa, você conhece alguma pessoa, ela não é totalmente possuída por um demônio e tudo mais, mas você percebe que certo comportamento dela, aquilo ali não está certo. Você percebe que certo comportamento ali ela não consegue se libertar, ela não consegue parar de fazer. E existem problemas que estão relacionados a caráter, a falta de educação da pessoa e a frutos da carne. Isso também é trazido para o crente. Eu vou dar pequenos exemplos para ser mais rápida. Um exemplo, um problema de caráter. Uma pessoa que comete adultério. É um problema de caráter. É uma área que ela precisa ser liberta, uma área que ela precisa se converter, entregar a sua vida mesmo, porque às vezes a gente entrega a nossa vida para Jesus, mas entrega em partes, não deixa Jesus nos tratar. Se Jesus não entrar no nosso coração e você não permitir, eu e você não permitirmos que Deus nos trate, teremos áreas a ser libertas. E o que acontece é o seguinte: eu tenho o Espírito Santo, logo eu não tenho um demônio dentro de mim. Só que se eu e você tivermos áreas a serem tratadas, o diabo vai nos influenciar naquelas atitudes. Por exemplo, o que eu disse, problema de caráter. Outro problema de caráter é a gente mentirosa. É um problema de caráter, precisa se converter. O diabo vai usar. O diabo vai manipular. Aí a pessoa não consegue parar de mentir. Porque tem um demônio dentro dela? Não, porque o diabo está manipulando. O demônio está agindo ali, está usando uma brecha que ela mesma dá no reino espiritual, e o demônio fica ali manipulando o crente. Gente que rouba. Ah, mas eu não roubo banco, eu não roubo isso. Mas rouba o que pega emprestado. Pega emprestado, não devolve, é roubo. Rouba troco no mercado. Recebe um Pix que foi por engano, não devolve. Isso é roubo. Roubo são pequenas coisas. O crente não rouba coisas grandes, irmão. O crente rouba por coisa pequena. Porque eu sou liberto. É nada. Se você pega uma tapona emprestada e não devolve, você está roubando. A Bíblia é sim, sim, não, não. Problemas de caráter. Precisamos deixar Jesus tratar o nosso caráter, para que o diabo não nos manipule mais para fazer a vontade dele. Um outro problema, que não está relacionado diretamente com o demônio, é culpa minha e culpa sua, é problemas relacionados à falta de educação. Tem coisa, irmãos, que o diabo usa o crente na falta de educação dele mesmo. É o diabo agindo? Não, não é. É o crente que não se converteu, estúpido, arrogante, desrespeitoso. Falta com respeito com qualquer um. Precisa ser tratado. Não ganhou educação em nenhum momento da vida, não deixou pai e mãe educar, não se deixou ser educado. O que o diabo faz? Ele usa, igual uma marionete, a sua falta de educação, a minha falta de educação. É onde ele nos usa, porque ele não pode nos possuir, porque temos o Espírito Santo. E a terceira coisa que o diabo pode usar são as obras da carne. Eu quero ler com os irmãos Gálatas 5. Glória a Deus. Lembrando que eu estava dizendo que existem problemas relacionados a nós mesmos. Que o demônio pode se influenciar em 90% dos casos, dominar em 90% dos casos, mas 10% dos casos é culpa minha e culpa sua mesmo, porque precisamos de conversão. Gálatas capítulo 5 vai dizer assim: aonde o diabo age no meio do crente, age bonito, viu, irmãos? É onde o inimigo ele manipula o crente mesmo, é nas obras da carne. Porque as obras da carne, elas são manifestas para o crente que não busca, para o crente que não ora, para o crente que não jejua. As obras da carne são manifestas assim, Gálatas capítulo 5, verso 19, vai dizer assim: as coisas que a natureza humana... Pode colocar na NTLH agora, eu não vou usar mais a RC. Por favor, obrigada. As coisas que a natureza humana... Captou aqui? A natureza humana. É a nossa carninha. É da nossa natureza reagir. Cada um aqui reage de uma forma. Cada um aqui é de um jeito. Deus deu para mim e para você um temperamento, uma personalidade. Temos temperamentos diferentes. Dentro dos nossos temperamentos, cada um tem um temperamento, temos comportamentos.
é onde existe a nossa natureza humana. E a Bíblia vai dizer que as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adorações de ídolos, feitiçaria, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Quer dizer que eu e você não vamos para o céu se fazermos esse tipo de coisa, que são as obras da carne. As obras da carne é manifesta no crente que não se submete ao senhorio de Cristo, que não se deixa ser dominado pelo Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais eu vou declinar para os desejos da minha carne, mais a minha natureza. Eu e você somos assim. Se eu parar de buscar, se eu parar de jejuar, se eu parar de ir para a igreja, se eu parar de buscar o Senhor, a natureza da minha carne vai aflorar. A coisinha ruim que eu e você porque a gente não é lírio do campo, não. Ninguém aqui é perfeitinho, lindinho de Jesus, não. Nós somos pela graça de Deus. Mas se tirar o Espírito Santo de mim, de você, não sobra nada. Não sobra nada. Se nós declinarmos para as coisas da carne, a nossa natureza vai aflorar. Logo essas coisinhas ruinzinhas daqui, ó, das obras da carne, vai começar a mostrar. Ah, mas eu não era mentirosa. Mas era briguenta. Ai, mas eu não era egoísta. Mas vivia na bebedeira. Você já ouviu falar de cristãos que se converteram? Deus os libertou do vício das drogas. Deus os libertou do vício da bebedeira. E o irmão e a irmã fervorosos na igreja, crente, fiel, buscando o Senhor, até cuidando de departamentos, pregando, cantando. E depois de um tempo você olha o irmão na rua, de novo entregue para o vício, de novo entregue para a vida mundana. Em um momento antigo na minha vida, eu já cheguei a julgar irmãos assim. Eu falava assim: o irmão nunca se converteu. Até um dia que Deus me mostrou que não é porque o irmão se converteu ou não, é porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se eu e você estamos de pé hoje, é pela graça e a misericórdia de Deus. Continue buscando e firme para que continue de pé. Aleluia. Porque eu e você estamos propensos a voltar para a lama de onde saímos se não vigiarmos. Se declinarmos para a carne, a natureza antiga começa a sondar o nosso portão. As amizades antigas começam a voltar. Os desejos pecaminosos que outrora tínhamos começam a voltar. Logo já dá aquela vontade de dar um golinho de novo. Logo já dá aquela vontade de praticar aquela imoralidade de novo. Logo já começa a ficar barraqueiro de novo, irmãos. Eu era barraqueira, irmãos, que se não fosse Jesus na minha vida. Se eu não ficar na presença de Deus, é da minha natureza. A Bíblia está dizendo que a natureza humana produz esses feitos. Se eu não estiver na presença de Deus, a minha natureza vai começar a aflorar de novo. É o diabo agindo, irmãos? Não. É eu e você mesmo, é a nossa carne. Mas o que o diabo faz? Ele se aproveita da situação. Ele vê que eu e você está declinando, ele já começa a observar. Falta um culto, falta 2 cultos. Orava 1 hora, 30 minutos, diminui para 15, depois ora um dia sim, um dia não, depois ora uma semana. Jejuar nem se fala. Carne pura. Quando vê, a natureza já está aflorando. Está aflorando, e o diabo ali, ó, só sondando. Aí ele manda um amigo, manda um WhatsApp. Aí começa a colocar na telinha do seu celular as imoralidades, só passa a mulher pelada, te tentando. Mas a Bíblia diz que não existe tentação que vem do homem, que vem de Deus. Eu vou ler em Tiago. Tiago capítulo 1, verso 14, vai dizer assim:
As pessoas não são tentadas. Não, verso 13. Quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. É Deus que me tenta? Claro que não. No verso 14 vai dizer, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. Eu e você somos tentados na nossa própria ganância, na nossa própria cobiça, nos nossos próprios desejos. Talvez a tentação que me sobrevém não é igual à tentação que sobrevém à pastora Edna, ao pastor Pedro, à irmã Marta. Por quê? Porque o diabo sabe quais são as nossas ambições e desejos. Um exemplo, quando tínhamos declínio a ser gananciosos financeiramente, o que o diabo vai fazer? Ele vai jogar propostas, ele vai me tentar com dinheiro, ele vai me jogar propostas. Talvez a irmã Alessandra não caia, mas o diabo sabe que fulano cai, ele vai tentar o fulano. Por quê? Porque é a própria cobiça da carne dele. É a mesma coisa com o adultério. O irmão, outrora, tinha problema com o adultério, se converteu, ficou lindo de Jesus. Aí ele começa a degredir, a carne começa a florar, o diabo começa a tentar. Logo vem uma bonitinha lá de fio dental, mandando uma mensagem no direct do Instagram. O irmão olha, a carne treme, visualiza o diabo já. Aí ele começa. O diabo vai trabalhando. Vai trabalhando. A tentação sobrevém a mim e a você diante das coisas que nós mesmos desejamos. Mas Deus é fiel e justo, porque Ele não permite tentação maior do que possamos suportar. 1 Coríntios 10:3 vai dizer isso. Vamos voltar para Efésios, porque o tempo está acabando. Tá, né, pastora? Deu para entender até aqui? Amém. Senão eu vou ficar citando obra da carne. Eu estou num calor aqui, irmãos. O fogo está descendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deu para entender? Amém. Que o diabo manipula as pessoas e que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue? Amém, Jesus. Aleluia. Tendo isso em mente, tendo esse entendimento, nós precisamos imediatamente, a partir desta palavra, a partir de agora, a partir desse conhecimento, pararmos de agir da forma que estávamos agindo. Temos que mudar a estratégia. Porque ao invés de eu espancar um filho, eu preciso pedir discernimento para Deus, para saber o que está manipulando meu filho. Qual demônio está agindo por trás daquela situação? O que está fazendo o meu filho reagir daquela forma? Eu preciso buscar discernimento de Deus para saber que espírito maligno está influenciando o meu marido para ele agir daquela forma. Porque ele é violento? Porque ele é depravado? Que demônio está manipulando o meu marido? Eu não vou lá dar um monte de tabefe no meu marido porque ele está olhando foto de mulher pelada no Instagram. Porque eu entendo que a minha luta não é contra ele. Eu entendo que a minha luta não é contra meu filho. Eu não vou quebrar o pau com o meu patrão no serviço e pedir as contas do nada. Eu preciso pedir discernimento para Deus para saber que demônio está influenciando o meu patrão. Para que ele possa, para que ele esteja agindo comigo daquela forma. Por que ele está me oprimindo? Precisamos pedir esse discernimento para Deus. Para entendermos como devemos lutar e contra quem devemos lutar. E pegarmos toda a nossa força que a gente que a gente pega passando raiva dentro de casa ou no serviço, e canalizar essa força contra principados, potestades e contra dominadores deste mundo. É contra demônios, irmão. Eu vejo muito crente tendo medo de falar até a palavra diabo e a palavra demônio. Irmãos, Jesus nos deu poder, nos deu autoridade para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para expulsar os demônios, para curar as doenças. Essa autoridade nos foi dada a mim, foi dada a você. Não foi dada somente para o pastor e para a pastora. Somos discípulos de Cristo. Quantos aqui aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quantos aqui pegaram a sua cruz, negaram a si mesmo e estão seguindo a Cristo? Logo
gente tem brecha, nós vamos ir contra o inimigo, ele vai rir da nossa cara e não vai fazer nada. E ainda bagunça mais ainda o cenário. Mas não tenha medo do diabo, não. Não tenha medo. Ele é que tem que ter medo da gente. Tem crente fugindo do diabo, sendo que é o diabo que tem que fugir da gente. A nossa presença precisa incomodar o inferno. Recalcula a rota a partir de hoje, em nome de Jesus. Não olha mais para o teu filho na bebedeira. Não olha mais para o teu filho nas drogas. Não olha mais para o teu filho fazendo comportamentos violentos e depravados. Não olha mais para o teu marido envolvido com adultério, com pornografia, com má gestão financeira, falcatrua, roubo. Não olha mais para isso. Senhor, me mostra que espírito está agindo por trás do meu marido, por trás do meu filho, por trás da situação. Eu quero completar ainda no verso 6. Ai, não vai dar tempo de eu dizer tudo. Irmãos, nós estamos numa luta. Porque a Bíblia diz que não estamos lutando. A nossa luta não quer dizer que estamos em guerra. E numa guerra precisamos nos preparar para guerrear. Entendemos até aqui quem é demônio, quem não é demônio, quem é principado, quem é potestade, quem que age por trás das pessoas. Entendemos o pano de fundo. Agora vamos guerrear. Vamos aprender a usar as armas que Deus nos dá. Porque também, mesmo entendendo tudo isso, se não estivermos posicionados, se não estivermos com as armas certas, vai valer de nada. Precisamos nos posicionar, tomar a armadura que Deus nos dá e ir para essa guerra. Porque se eu for para uma guerra despreparada, eu vou apanhar do diabo. Aí, ao invés de eu guerrear contra ele e a situação ser resolvida, ele vai bagunçar mais ainda a minha vida e a minha casa. Porque tem brecha. Vamos para o verso 10 de Efésios 6. Ele vai dizer, para terminar, tornem-se. Tornem-se. Quer dizer que eu não estou. Se eu tenho que me tornar, quer dizer que eu não estou nada. Se eu tenho que ficar de um jeito, me tornar de uma forma, quer dizer que eu estou como? De jeito nenhum. Tornem-se cada vez mais fortes. Lembrando que eu vou para uma guerra, não posso ir para uma guerra fraco. Tornem-se cada vez mais fortes. Como? No próprio versículo vai me dizer como eu vou me tornar mais forte. Vivendo unidos com o Senhor. Esse versículo é um versículo que ele já fala por si só, dando toda a resposta que precisamos. Eu tenho que me tornar forte, porque eu estou indo para uma guerra, eu não posso ir fraca. Como que eu vou me tornar forte? Vivendo unido com o Senhor. Como que é viver unido com o Senhor? Se o irmão pastor Pedro, ele é casado com a irmã, eles vivem unidos. Se eles ficarem, se eles brigarem e virar a cara um para o outro, eles estão unidos? Desunidos. E um reino dividido, desunido, ele não subsiste. Com o Senhor é a mesma coisa. Não adianta eu buscar Deus no dia que eu quero, no dia que a luta vem. A luta bate na porta, eu busco Deus. O cenário muda por ruim, eu busco Deus. A minha conta bancária está no zero, eu busco a Deus. As coisas estão ruins, eu vou para a igreja. As coisas estão boas, eu parto para a igreja. Para me tornar forte, eu preciso viver unida ali, ó, coladinha com o Senhor. Unida, ó. Amém, verdade. Coladinha, igual a unha e a cutícula, assim, ó. Para tirar a cutícula da mulher tem que descolar, assim, ó, porque está grudadinho. Precisamos viver unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Eu preciso receber essa força. E eu só recebo essa força de que eu preciso para estar forte, vivendo unido com o Senhor. Porque eu vou receber a força dele. Aleluia. Uma verruga, ela continua no corpo se ela for irrigada e alimentada pelo meu sangue. Se eu isolar aquela verruga, amarrar uma linha no caule ali da verruga, o sangue vai parar de irrigar, essa verruga vai cair, porque parou de irrigação.
É a mesma coisa, eu estou fazendo uma analogia para os irmãos entenderem como é o receber força de Deus. Se eu estiver unida com o Senhor, igual a verruga está unida no corpo, eu continuo recebendo irrigação de sangue. Logo eu continuo firme ali. Se eu paro, se eu me corto desse local que eu estou recebendo essa irrigação, eu paro de receber a força. Se eu não estiver unida com o Senhor, como eu estou unida com o Senhor? Através da busca, do relacionamento, da comunhão. Eu busco a Deus, eu comungo com Deus através da oração, através da leitura da palavra. Irmãos, como os crentes são fracos. Malemar sabe citar um salmo. Se falar do Novo Testamento, então, se citar as cartas de Paulo, não sabe o que é A, não sabe o que é B. Não conhece Bíblia. Se pedir para abrir onde está Amós, aí se falar de Apocalipse, eu tenho medo. Não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Alimento no sentido de que eu preciso da palavra para sobreviver. Porque, irmãos, quando eu estou alimentada espiritualmente da palavra, se eu preciso tomar uma decisão, logo o Espírito já sopra um versículo ali, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se tiver acontecendo uma circunstância, eu já me lembro de uma passagem. Porque eu estou alimentada da palavra. Como eu quero ser forte se eu não conheço a palavra? Lembra que Jesus era o verbo? Aleluia. Lembra que Jesus é a palavra? Como eu quero estar forte e lutar contra o diabo se eu não conheço a própria palavra? Eu não conheço o próprio verbo? Não tem intimidade nenhuma com a Bíblia. Vazio, ralé, ralo. As águas não vêm nem nos tornozelos, não cobre nem a unha do pé de tão raso. Crente raso, crente que não conhece Bíblia. E um detalhe, irmãos. Saber Bíblia não é obrigação do pregador. Ah, porque o irmão prega tem que saber Bíblia. Claro que não. Quem te contou isso aí mentiu e eu estou desmentindo para você aqui hoje, se você é iludido com isso. Palavra, irmão. Palavra é o manuseio do crente. É a arma espiritual do crente. Eu fico chocada de ver crentes de 10, 15, 20 anos não sabem falar das cartas de Paulo. Eu fico chocada. Não sabe esmiuçar um texto da Bíblia. Eu não estou falando da habilidade no pregar, não. Só para dar um exemplo, a irmã Alessandra. A irmã Alessandra ela não tem habilidade para falar em público. Não estou falando isso para humilhá-la. Ela sabe o quanto que eu a estimo. Ela não tem habilidade para falar em público. Se der um microfone na mão dela, irmãos, é capaz dela desmaiar aqui em cima. Mas ela tem a habilidade no tete a tete aqui com alguém para falar da palavra de Deus. Se você sentar com ela 30 minutos, você sai do lado dela crente. Glória a Deus. Manuseio da palavra é dever, não só dever, irmãos. Não quero falar isso como uma obrigação. Ai, é obrigação. Irmãos, é a palavra de Deus. Precisamos nos encher, estarmos fortes com ela. E não vou nem falar do jejum, porque crente que não ora e que não lê Bíblia, jejuar. Ai, ai, ai. Dói a carninha, né? Soube que a igreja está no propósito de jejum, né? Glória a Deus. Em Prudente estamos 21 dias de jejum. Irmãos, é a arma do crente. É a arma do crente. Para mim me tornar forte, eu tenho que estar unido com Cristo. Unido com o Senhor. Não é só aceitar Jesus e tchau na banguela, não, irmãos. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo quer ter comunhão comigo e com você? Ele quer falar conosco, ele quer ouvir a nossa voz. Isso é feito através da oração, da leitura da palavra. Nós cantamos um hino aqui anteriormente. Sei que me falas através da palavra. Fala através de um irmão. Fala através do louvor. Não escuta louvor. Escuta qualquer coisa, menos louvor. Vou resumir isso aqui, senão não vai dar tempo.
Acabou? Quer que eu finalize? Então eu vou encerrar aqui. Uma outra oportunidade, então eu termino o restante, irmãos, porque por causa do horário. Tinha mais coisa para falar, mas precisava de mais tempo. Eu creio que fomos edificados nessa noite. Aleluia. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa e ela é produtiva e eficaz. E ela discerne as intenções de cada um aqui. Discerne a mente, discerne o espírito. E eu creio que o Senhor vai trabalhar nos nossos corações e que possamos sair daqui nessa noite fortes, entusiasmados, com muitas expectativas no Senhor, para que possamos buscar a verdadeira transformação, nos convertermos dos nossos maus caminhos, buscarmos o Senhor, nos encher do Teu poder, da Tua força, da Tua capacidade e lutarmos contra o diabo e seus demônios. E vivermos uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, no nome poderoso de Jesus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Quer que faça uma oração? Quer finalizar? Irmãos, se coloquem de pé, vamos orar então.